Saudamos a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua maravilhosa graça, da pessoa do Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus de toda consolação, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de eternas misericórdias, e o Espírito Santo, que guia e ilumina o povo de Deus. Convidamos a todos que abram a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, o verso de 12 a 14. O epígrafe está escrito assim na Bíblia: a vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Que Deus abençoe nossos corações para que venhamos nesse momento receber a palavra de Deus, que já é abençoada por sua inspiração, pela inspiração divina, e que essa palavra abençoe a vida de cada um de nós. E eu quero aqui dar uma saudação especial aos membros e congregados da Igreja da Cremação e a todas as irmãs e irmãos de outras igrejas e amigos que nos ouvem nesse momento. Que você seja abençoado e abençoada pela palavra de Deus. O nosso tema hoje é a vitória sobre o maligno. E essa carta do apóstolo João trabalha muito essa questão. E a nossa proposição é que, através do que o apóstolo João propõe nesse texto, podemos descobrir algumas maneiras para obter vitória sobre o maligno, né? Então, através desse texto do apóstolo João, homem experiente, ancião da igreja, tanto é que chama já pessoas idosas de filhinhos também, pais, né? Era uma maneira carinhosa do apóstolo João tratar as pessoas. E provavelmente ele está escrevendo de Jerusalém nos anos 60 para a igreja de Éfeso. Ele trabalhou muitos anos lá, tanto antes de ser deportado para Pátimos, como depois. Assim que Galba assumiu, diz a tradição, que João foi solto e ele termina os seus dias nessa cidade, juntamente desse povo que ele tanto amou e deu a sua vida nessa região, pregando o Evangelho. Então, nosso tema é a vitória sobre o maligno. E nós poderemos perguntar: que recursos podemos usar através do texto para vencermos o maligno? Quais são os dispositivos que a palavra de Deus apresenta a cada um de nós através desse texto de João? E o primeiro deles é o maior, que nós podemos considerar o maior de todos. É quando temos o perdão da parte de Deus. Não há vitória maior sobre o maligno, sobre qualquer outra coisa que venha nos apresentar nesse mundo ou aparecer, do que você ter o perdão da parte de Deus. Isso é sério, porque tanto Paulo quanto João e o apóstolo Pedro e o próprio Senhor Jesus Cristo, eles centralizam que aqueles que Deus perdoa, aqueles que Deus
não levam em conta as suas iniquidades. Esses são bem-aventurados. Então, o primeiro dispositivo que temos é quando temos o perdão da parte de Deus. Nossos pecados foram perdoados. Perdoados no nome de Jesus. Perdoados através da justiça de Cristo Jesus. Perdoados através da graça de Deus em Cristo Jesus. Perdoados através do selo do Espírito Santo enviado por Jesus, assim que ele foi assunto aos céus. Então, o primeiro dispositivo, a primeira grande arma que temos para vencermos o maligno é quando temos o perdão da parte de Deus. O segundo dispositivo é quando temos a comunhão. A nossa comunhão, de acordo com os versos sequentes aí que nós lemos, a comunhão é com o Pai, o Criador de todas as coisas, a comunhão é com o Filho, o nosso Redentor, e a comunhão é com o Espírito Santo, o nosso advogado, o nosso consolador, aquele que ilumina e guia os eleitos de Deus. E é interessante isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que quem vê a Ele, vê o Pai. Então é a triunidade divina que efetua toda essa riqueza espiritual que nós temos e essas armas, esses recursos para vencermos o maligno. A comunhão é uma estreita relação que temos com essas três pessoas. Essa relação, ela é envolto muito da nossa obediência à palavra de Deus, muito da nossa obediência a servirmos aos filhos de Deus, a fazermos aquilo que Deus manda. Porque quando nós estamos executando a vontade de Deus, certamente nós estamos nos tornando os servos um dos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, inclusive perdoando até aqueles que de repente, na minha e na sua visão, não merecem nosso perdão. Mas, se nós formos ver a tônica bíblica da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, nós podemos ver que o perdão ele é mais nobre do que a acusação, né? Nós vamos ver que o perdão é que vai mostrar a nobreza espiritual daquele súdito fiel do reino de Deus, que tem como Cristo o seu rei, né? Não basta ser evangélico para perdoar, você precisa ser cristão. Você precisa ser um exemplo, assim como Cristo foi. A comunhão é também o conhecimento das obras do Pai em Cristo Jesus e da revelação do Espírito Santo. Eu entendo essa relação, essa comunhão, como uma relação. Não basta simplesmente conhecermos o nome Deus de maneira semântica, o nome Jesus Cristo de maneira semântica, ou o Espírito Santo. A ideia de comunhão é relação, é ter contato, é ouvir. E a Bíblia diz que o Espírito fala conosco com voz inexprimível. Quando nós não sabemos orar, Ele nos ajuda. Quando nós não entendemos as Escrituras, Ele nos ajuda. E isso é muito importante. Então, o segundo grande dispositivo é quando temos comunhão. O primeiro é quando temos o perdão da parte de Deus. O segundo é quando temos comunhão com Deus. Na verdade, a comunhão com a triunidade de Deus. E o terceiro é quando vivemos em obediência à palavra de Deus. O texto vai dizer jovens, vai dizer filhinhos, vai dizer pais, e vai mencionar que esse grupo que João conhecia havia vencido o maligno. Mas não havia vencido o maligno de qualquer maneira, de qualquer jeito. Havia vencido o maligno porque havia crido em Cristo. Havia vencido o maligno porque havia reconhecido as obras do Pai em Cristo
havia vencido o maligno porque reconhecia que a triunidade de Deus, que o Espírito Santo abre o coração, por mais duro que seja, para que a pessoa creia na palavra de Deus. Se não, vejamos o que diz aí os últimos versos do texto que nós mencionamos. Quando vivemos em obediência à palavra de Deus, aí nós temos mais esse dispositivo para vencer o maligno. A palavra de Deus nos dá, em primeiro lugar, forças para vencer o maligno, é que diz o texto. A palavra de Deus habita em vós, por isso tende vencido o maligno. A obediência para fazermos a vontade de Deus também é algo interessante, que todo crente precisa observar isso. E o conhecimento para refutarmos o mal. Tanto é que eu vou ler de novo o texto. 1 de João, capítulo 2, os versos de 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Nome de quem? Nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem existe desde o princípio? Jesus, o Cristo. E inclusive João está falando isso com muita propriedade, porque Deus rasgou a eternidade para mostrar para João algumas coisas. E nisso aí, João já dá testemunho no seu livro, no Evangelho. E depois do Apocalipse, nessa questão da eternidade de Cristo e da divindade de Cristo, né? Quando diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios que a espada do Espírito é a palavra de Deus, é a nossa principal arma. Mas ela não precisa, basicamente, estar tão somente numa estande, ou debaixo de um travesseiro, ou ao alcance dos nossos olhos ou dos nossos visitantes. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. A palavra de Deus precisa estar na nossa mente. Então, a terceira coisa para nós encerrarmos: quando vivemos em obediência à palavra de Deus, nós vencemos o maligno, porque a palavra de Deus nos dá força para vencer o maligno. A obediência para fazermos a vontade de Deus vem da palavra de Deus. O conhecimento para refutarmos o mal vem da palavra de Deus. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, mais que vencedor, Rei dos reis, Deus dos deuses, ele venceu o maligno quando foi tentado pelo diabo de maneira pessoal. Ele venceu usando a palavra de Deus, usando a expressão está escrito: só a teu Deus adorarás, e só a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, prestarás culto. Podemos encerrar afirmando 3 ideias. Nós podemos vencer o maligno quando temos, primeiro, a certeza do perdão de nossos pecados. O texto, ele é um desafio para nós, porque ele nomina-nos como vencedores, como aqueles que vencem o maligno. Mas esses que vencem o maligno são aqueles que têm o perdão de seus pecados da parte de Deus. Se você ainda não os tem ou tem dúvida, procure conversar com alguém que já tenha experiência com Deus. Leia a palavra de Deus.
Inclusive aqui mesmo, nessa carta, no capítulo 3, você vai encontrar a expressão: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar os pecados e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a certeza do perdão dos pecados é uma das assertivas para nós vencermos o maligno. A segunda, termos uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e também com os irmãos que são filhos de Deus. O crente, o salvo, ele não é uma ilha. O crente, o salvo, ele é luz comparado a luz e sal. Ele precisa estar em grupo. Num grupo ele ajuda, ele é ajudado, ele aconselha, ele é aconselhado, ele leva a palavra de Deus e ele também a recebe. Terceiro, a comunhão com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, nos tornará vencedores tanto sobre o maligno quanto sobre qualquer uma outra situação humana que apareça nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse momento maravilhoso que Deus nos deu e que tenhamos todos vitória sobre o maligno e que Deus esteja abençoando a cada um de nós até que Ele venha. No nome de Jesus. Amém.